Estamos começando mais um Outlive Cast. Hoje meu convidado é o Dr. João Barnevitz, que é otorrinolaringologista, maratonista e também triatleta, que hoje cursa pós-graduação em Medicina do Sono no Hospital Albert Einstein. João, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para estar aqui hoje. Poxa, muito obrigado. Eu que agradeço, Nicolas, pelo convite. Como eu falei para você, sempre te admirei muito. Já te vi nadar muitas vezes na Riboc, ali quando eu treinava lá. E para mim é uma honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Legal. E, João, o que começou primeiro? Foi a paixão pelo esporte? Eu sei que você é atleta amador, mas apaixonado por performance também, acompanha os seus conteúdos. O que começou primeiro, a medicina ou o esporte? Bom, começou o esporte desde os 9 anos de idade, porque é o seguinte, eu morava literalmente a um quarteirão da minha escola, minha mãe era professora de música, e eu estava nessa escola ao lado de casa, e eu tinha meio que livre acesso na época, porque como minha mãe era professora, eu conhecia o diretor, eu conhecia o zelador da escola, eu conhecia de tudo, eu tinha aula de manhã, eu tinha a tarde livre, e eu gostava de brincar com bolas. Então eu tinha bola de basquete, futebol, de tudo, e eu ficava brincando à tarde. E aí, com 9 anos, eu vi que eu tinha uma certa predisposição para correr, para jogar vôlei e basquete. Então, eu fiquei nas escolinhas dos três, só que 2 meses depois eu já fui para a equipe dos 3 esportes, competitivo desde os 10 anos, né? E aí, eu morava em Porto Alegre na época, e os meus técnicos do basquete, do vôlei e do atletismo eram os técnicos da Sojipa, que era o clube de performance de lá, né? Que é o equivalente ao Pinheiros daqui, mais ou menos. Então eu já fui também competitivo pelo clube também. Então eu treinava na escola e no clube, na escola e no clube. Então eu aprendi a competir desde os 10 anos de idade, né? E eu acho que isso foi excelente porque quando eu decidi fazer medicina, foi a maior competição da minha vida, né? Porque eu tinha que estudar muito para passar. E você estudou aqui? Em São Não, Paulo? estudei Foi em lá Porto também? Alegre, a faculdade. E então, assim, primeiro que no atletismo eu durei pouco tempo porque eu me dei conta que eu gostava mais de esporte em equipe. Então eu me dei melhor no vôlei e no basquete do que no atletismo. Eu não tinha o biotipo também do atletismo na época. E aí depois, quando eu saí do vôlei com 16 anos, 17 na verdade, eu tive que ir pro esporte individual, que é passar no vestibular, né? Só dependia de mim. Então eu acho que aprender a perder foi muito bom para eu aprender que eu não passei de primeiro no vestibular e não foi o fim do mundo. Foi muito triste, mas eu sabia que não era o fim do mundo para mim, né? E aí eu passei na medicina, e aí eu comecei a nadar 50 livre, porque no meu clube o Master era obrigado a competir para poder entrar no Master, sabe? Então assim, eu mal nadava, assim, nadava 50 e 100, e era isso para competir, para poder fazer parte da equipe. Isso foi durante a faculdade de medicina. E foram 6 anos assim, e aí eu passei na residência em São Paulo e não passei em Porto Alegre. Para mim a residência foi a prova mais difícil que o vestibular de medicina, né? E aí, meus 3 primeiros anos de residência, que são os 3 anos de otorrino, na verdade, foram muito, muito, muito difíceis. A minha qualidade de vida foi um lixo. Eu só queria dormir. Era estudar, trabalhar e dormir. Era do nível que, assim, se eu tivesse um voo e eu sair do Itaim para ir para Congonhas, que dá 25 minutos, eu dormia no táxi. Era esse o meu nível de exaustão. E aí, comecei a fazer yoga para ficar um pouco mais relaxado, porque eu estava muito estressado, muito ansioso. Então, foi zero esporte, né? Yoga foi uma coisa muito boa mentalmente para me acalmar, né? E aí, eu morava com um amigo aqui em São Paulo na época, e ele era instrutor de yoga. E aí um dia ele chegou em casa com uma bicicleta de triatlo. Ele falou, João, me inscrevi pro Ironman. Eu falei, o quê? Eu não sabia nem, assim, da onde? Eu falei pra ele. Eu falei, Daniel, mas da onde você sabe? Eu sei que você sabe nadar e correr, mas da onde? Ele falou, não, lembra da Fernanda Keller, que começou a falar do Ironman Brasil e tal, enfim. Daí ele falou, vai me assistir o ano que vem. Eu falei, vou te assistir. E aí quando eu cheguei no outro ano pra assisti-lo, ele era um cara que era totalmente zero biotipo do Ironman, assim. Ele era mais gordinho, baixinho. Não sabia pedalar direito, tava com uma bike road, que na época eu nem sabia da diferença da bike de triatlon para bike de ciclismo. Então ele tinha comprado uma bike road e ele nadava bem. Enfim, ele fez a prova lá em 10 horas e 47, a primeira prova dele, que eu achei um tempo muito bom. E eu assisti muito a dinâmica da prova, né? Porque eu vi o campeão chegar e esperei ele chegar. E eu comecei a observar a reação, a fisionomia das pessoas na chegada. E ao longo da prova, né? Uma prova muito difícil.
E as pessoas choravam muito na chegada, mas era um choro de felicidade, assim, de autorrealização. E aí eu comecei a pensar, eu disse, nossa, eu acho que um dia eu vou querer passar por isso. Eu acho que o choro de realização, uma conquista própria, eu acho que é praticamente uma autoanálise fazer um Ironman, porque são 9 horas, 10, 11 horas, você com você mesmo, né? Não pode música, você não conversa com ninguém, não pode pedalar do lado de ninguém. É sentindo o corpo o tempo todo ali. Então você tem que ter mecanismos mentais, né? exato, de sofrer aquilo, né? E aí eu me predispus a fazer aquilo. Então não tinha bicicleta, no outro dia me inscrevi. Eu fazia academia na Reebok. E aí eu falei, me passa uma planilha de natação e corrida que eu vou tentar ver se eu vou comprar uma bicicleta daqui a um tempo, né? E aí me inscrevi numa assessoria de triatlon. Enfim, e aí comecei e tal. E aí quando eu competi a primeira vez eu disse, nossa, gostei. Quero ir melhor, quero ir melhor, quero ir melhor. E aí eu vi que eu acho que a medicina me deu essa coisa de performar. Então... você entende de fisiologia. Mas eu acho que o ser competitivo foi uma mistura de esporte com medicina. Tá. Eu acho que estudar para a medicina te torna competitivo. Perfeito, perfeito. E você começou primeiro no triatlon e depois você foi para a maratona depois de quanto tempo? Então aí eu comprei a bicicleta em final de 2015, fiz meu primeiro prova de triatlon em 2016. E aí eu acabei completando acho que uns 8 ou 9 meio Ironmans. Uma prova de triatlon olímpico, só foi minha primeira, porque eu não gosto de curta distância. E fiz 7 Ironmans. Nossa, bastante. E aí o meu último Ironman foi o Ironman de Kona, no Havaí, em 2022. E a minha primeira maratona... E eu nunca tinha feito maratona sem ser as maratonas do Ironman, né? Então, em 2021, eu fiz o Ironman do México, que eu fiquei em terceiro lugar, e eu classifiquei para Kona um ano antes. E aí eu tinha esse um ano de intervalo, resolvi me inscrever na Maratona de Porto Alegre, que era em junho de 2022. Foi quando eu conheci o Marcos Paulo e as pessoas que treinam comigo hoje. E foi uma experiência muito incrível para mim. Então, minha primeira maratona efetivamente foi em junho de 2022. E aí eu voltei e fiz o Ironman no final do ano, em outubro. E depois eu larguei o triatlo e fiz 5 maratonas. Nossa, é bastante. E de preparação, qual você acha que é a mais intensa, assim? Sem dúvida nenhuma, o triatlon, você acha que é bem mais puxado? A rotina de treino, são 3 modalidades. Sim, né? São 4 porque tem que ter musculação. Tá. Senão a gente se machuca muito. Sim. Né? Aliás, é um dos maiores erros, é negligenciar a musculação quando você faz esportes de endurance. Né? Qualquer esporte, mas eu acho que de endurance tem que ter. Porque a gente está muito cansado, né, Nicolas? Você faz treino de força na academia? Faço. Treino de ela força. é total. Eu acho que para você era a mesma coisa, né? Ela é periodizada de acordo com a minha prova-alvo, né? Sim. Então tem um período de base, de explosão, de tudo, e depois até um polimento na musculação também, Sim. né? Mas eu acho o seguinte, a rotina do triatlon ela é muito penosa para performar no triatlon, né? Porque eu gosto de me dedicar às coisas que eu faço. Então eu fazia praticamente as 3 modalidades todos os dias. E mais trabalhar, né? Isso pega, né? Demanda não física só, né? Mental então, assim, também. Eu acho que o dia a dia do triatlon é mais penoso. Só que eu acabei me machucando mais na maratona, porque os treinamentos eram mais intensos só correndo. Porque a maratona do Ironman você não vai dar o teu 100% de performance, porque você já pedalou 180 km antes, né? Então, não é o teu 100%, é o teu 75%. Na verdade, é um Z2. Sim. A tua maratona do Ironman, ela é uma frequência cardíaca super ok. Você pode até conversar. É do ritmo de conseguir conversar. É óbvio que você não vai conseguir na hora, mas assim, é nesse nível. Então, assim, a maratona eu acabei, por excesso de treinamento, por negligência de musculação e por déficit calórico, eu fiz uma fratura por estresse. E no Ironman eu nunca tinha feito. Caramba. E falando em Kona, eu sei que lá é quente pra caramba. Qual que foi o seu maior desafio correndo lá, competindo lá em Kona? Acho que foram 2 coisas bem difíceis pra mim mentalmente, porque a minha pior modalidade é a natação, né? E lá não pode roupa de borracha.
E a grande maioria das provas que eu tinha feito eram com roupa de borracha. Com exceção de Cozumel, que tem uma correnteza a favor que foi... Lindo, né? Um amigo meu falou, João, você não perde pro saquinho de Ruffles. Porque eu nado muito mal. E aí foi a melhor natação que eu fiz da vida, porque tem essa correnteza e tal, mas Kona não existe. E a largada de Kona... em Cozumel a largada é no deck, né? Então eles largam de 2 em 2 pessoas, fala, prepara, foi, pum, você joga na água. Tá. Não tem a dinâmica daquela correria largada lá, sim. em grupo, né? E Kona você nada uns 100 metros, fica em palmateio 10 minutos até largar. Então foi uma... Eu nunca levei tanto cotovelaço, chute no rosto, tudo, na largada do Ironman de Kona. Então pra mim a natação era uma coisa que eu tava muito... receoso. Então, quando eu saio da água, as 2 vezes que eu fiz Kona, as 2 vezes que eu saí da água, eu falei, meu Deus, a parte mais difícil já foi. Agora eu vou pedalar que eu sei bem e aí a corrida, então, vai dar tudo certo. Eu tinha uma prova mentalmente crescente, né? Então, o número 1 foi a natação. E o número 2 foi realmente o calor, que ele vai te pegando no ciclismo e você não percebe, porque tem o vento, né, da bike, então você não sente que está desidratando, né? E aí, quando você chega para correr, você tá meio que intacto ainda, mas depois vai derretendo. E as minhas 2 corridas lá no Ironman do Havaí não foram... eu não fiquei satisfeito. Eu fiquei satisfeito com a minha performance overall, assim. No final, eu fiz 9 horas e 51 na primeira vez e 9 horas e 37 na segunda. Mas foi bem aquém da minha corrida. Eu fiquei muito feliz com a minha natação e minha bike, por incrível que pareça. Mas a corrida, que é a minha melhor modalidade e é o que eu tenho muito prazer em fazer, não consegui, infelizmente, dar o meu 100% lá. 100%. Assim, porque eu fiquei muito desidratado na última. Nas 2 vezes e na segunda eu tive hipotensão postural na chegada, cheguei vomitando, fiquei em um estado bem, bem ruim. Eu quase fui parar no soro. O americano ele não gosta de fazer... métodos invasivos. Então, para eles colocarem um soro na tua veia, você tem que estar quase em coma. E eles, tanto que uma coisa muito legal do Ironman do Havaí é que no dia anterior, quando você vai largar tuas coisas lá, no bike check-in, você se pesa. Todo mundo sobe na balança. Porque quando você chegar, antes de eles colocarem no soro, eles vão te pesar para saber quanto você perdeu de líquido ou de quilos, né? Para avaliar o quanto eles vão te colocar de soro fisiológico. Caramba! Então, se você perder ali uns 5 quilos, mais ou menos, você tem indicação de soro. Pô, não sabia disso. E dentro de uma rotina dessa, assim, por exemplo, você termina a Kona, volta para cá e tem a demanda de trabalho, né? Então, eu fui atleta profissional, eu treinava, voltava, descansava, dormia, era essa rotina, não tinha tanta demanda mental ali. Aí você tinha que voltar e ir pro consultório. Isso era um desafio para você? Porque hoje eu entendo que quando eu vou treinar ainda tem uma demanda mental, é muito mais difícil do que só treinar. Então, o atleta que é profissional, a vida dele, ele ganha para isso, o dia a dia dele é isso aí. Mas para você é um desafio no dia a dia ter que lidar no consultório, tá cansado, precisa treinar. Como que você lida com isso? Com certeza é um desafio. A minha rotina de vida, de trabalho, ela é muito mais estável agora. Há 10 anos atrás, quando eu tinha residência, eu fiz otorrino por 3 anos, aí hoje em dia a medicina ela é muito hiper especializada, né? Se você vai num ortopedista e você fala assim, João, tô com problema no joelho, eu vou te indicar um ortopedista bom em joelho, mas ele não é bom em ombro ou em quadril, necessariamente. E o otorrino é ouvido, nariz e garganta, né? E hoje em dia o otorrino também, o bom de ouvido ele não é bom em laringe. Então quando eu terminei os 3 anos de otorrino, eu queria me especializar em um dos 3, ouvido, nariz ou garganta, né? E tava muito na moda já a estética da face. E eu não tava muito afim de ir nessa onda da estética. E aí eu acabei indo para a parte de laringe, que é voz e cabeça e pescoço, tumor, e deglutição, que as pessoas até esquecem que quando a gente tem problema de deglutição, a gente começa a digestão na boca. Então quando uma pessoa engasga, não é no gastro que ela vai. O bom seria ela ir no otorrino para ver por que ela está engasgando, porque é geralmente a transição do alimento da faringe para o esôfago que está dando o teu engasgo, não é um problema esofágico. Entendi. Né? E então eu passei na USP, nessa especialização, por 2 anos. Fiquei nessa parte de laringe, cabeça e pescoço. Muito puxado também. Então foram 3 anos de residência, mais 2 de fellow, que a gente fala. Não tinha tempo de eu treinar, porque eu tinha que estar às 6h30 da manhã, às 6h15, passando visita no paciente.
Então, não era o momento de eu pensar em performar nada. Eu fazia uma corridinha ali e outra para sanidade mental, digamos assim. E depois, quando fui pro consultório e tal, eu fui meio que adequando a minha rotina de trabalho com o esporte. Então, por exemplo, eu geralmente opero quartas e sextas. Eu não consigo dar 10 tiros de 400 metros na pista 6 e operar uma pessoa 7. Eu vou estar muito cansado. Sim. Então, quarta-feira é o dia que eu opero de manhã cedo. Eu gosto de dormir muito cedo na terça-noite para estar 100% Zerado. focado na cirurgia do paciente. Saio da cirurgia e vou treinar ou na hora do almoço ou final de tarde. Talvez não saia o meu melhor tiro, porque eu já fiquei em pé na cirurgia, fiquei em pé no consultório algumas vezes. Mas hoje eu estou muito ok com isso, né? Mas eu me esquematizo, assim... eu acho que a corrida, o difícil é o treino de tiro na quarta-feira e o longo do sábado. Mas aí o sábado eu não tenho que ir pro consultório, né? Entendi. Então a quarta-feira que é o dia que eu mais me programo para essa coisa de trabalho e esporte, porque os outros dias são corridas mais leves. Então eu acho que não afeta a tua performance cognitiva, né? Mas eu me preocupo muito com a minha noite de sono anterior para eu estar com uma performance cognitiva e física, tanto para o esporte quanto para o trabalho. E hoje, como atleta amador, como é essa rotina assim, de treino? Você treina de manhã, você treina no final do dia, você é mais matutino? Como que funciona bem assim, você? Quando eu fazia triatlo no Pinheiros, ali a gente treina em grupo. Não existe uma planilha para cada um desenvolver o seu treino, né? Então é tipo escolinha, no sentido de ter horário. Então a natação é 12:30 todos os dias. E a corrida era sempre final de tarde. Então o meu treino eu só ia saber segunda-feira às 18h30 o que eu ia correr. Né? Então não existia a opção de eu me programar para correr em outro horário. Hoje que eu só estou me dedicando à maratona, eu escolho sempre correr de manhã. Então eu geralmente acordo às 5 da manhã para começar a correr 6h15, 6h30 no máximo. E aí eu vou pro Pinheiros, que é muito perto, é o meio do caminho entre a minha casa e meu trabalho. E aí eu já tomo banho, já tomo meu pós-treino e já pego a minha bike elétrica, em 2 minutos eu estou no consultório. Então eu corro todos os dias de manhã. Eu sou bem mais matutino, sim. Perfeito. E suplementação? Cedo. Você falou aí que você toma seu suplemento, vai pro trabalho. Qual que é a sua suplementação diária? Bom, de manhã... Desde a hora que você acorda. Tá. Eu sou muito disciplinado na parte alimentar e sou bem boring, assim, porque eu repito sem... Tipo ração, né? Tipo ração, exatamente. E eu não tenho nenhum tipo de problema em ter... Nossa, mas eu quero ter um super prazer hoje de manhã. Eu não sou dessa teoria. Eu sou da teoria que é o seguinte. Se eu já sei o que eu vou comer amanhã de manhã, eu nem gastei energia pensando no que eu quero comer amanhã de manhã. Sim. Né? Entendi. Então eu vou sempre uma nutricionista, de tempos em tempos, para organizar ali o meu cardápio, porque assim, bom, vamos lá, eu como todos os dias que eu corro, né, que são 6 vezes por semana, eu como uma banana amassada com 3 colheres de aveia e como 3 biscoitos de arroz com geleia sem açúcar e um super coffee de manhã. E aí, 20 minutos antes do treino, eu tomo um pré-treino que tem carbo ali, beta-alanina e creatina. Isso é o meu café da manhã. E aí no pós-treino, treinos leves, 3 tâmaras e treinos de tiro ou longo. Aí eu tomo um pós-treino que tem recharge, assim, que tem carbo e proteína, né? Uma relação 3:1 ali. Isso é o meu de manhã. Meu lanche da manhã, batata doce com cottage. Como todos os dias isso. Todo dia. Com leite de aveia. Almoço, muita salada. O meu carboidrato eu não gosto de... Tem uma certa implicância com arroz. Não sei porquê. Acho que não tem muito gasto. Não, aí eu tiro um pouco a batata doce porque eu já comi no lanche, né? Eu como muito grão de bico. E abóbora cabotiã. E muita salada. Sou muito viciado em salada. E sempre tem uma proteína aí, frango grelhado, geralmente frango. E à tarde tem também uma banana amassada com aveia, ou ovos cozidos para complementar a proteína. E à noite salada com grelhado. É isso. E antes de dormir, nenhum suplemento antes de dormir? Não. Melatonina tá na moda, a gente estava falando agora há pouco, né, sobre... Que é um hormônio, né? Uma coisa que na pós-graduação de medicina do sono a gente fala muito é como a melatonina está banalizada no mercado
que a gente chama de OTC, né? Over the counter. Então, se você não precisa de uma receita para comprar melatonina, você vai nos Estados Unidos, principalmente, tem 3, 5, 10 miligramas, com açúcar, sem açúcar, bala, tem tudo, né? Para criança. Sim. E a melatonina, ela é um hormônio. Você não vai na farmácia comprar hormônio da tireoide em formato de bala. Sim. Né? E a melatonina é o hormônio que induz ao sono. Primeiro que, assim, para você suplementar alguém com melatonina, existem indicações. Você tem que dosar a melatonina de manhã para você não errar a mão na melatonina da noite, para a pessoa não ter efeito colateral de excesso de melatonina e ficar sonolenta no outro dia, né? Então, basicamente, quem tem indicação de tomar melatonina são idosos com calcificação da glândula pineal, que é a glândula que produz melatonina. Todo mundo produz melatonina quando começa o entardecer e começa a diminuir a luz e ficar noite. E se você for suplementar, é geralmente ali 0,3 miligramas de melatonina para tomar. Você vai chegar na farmácia e tem 5 de 10 miligramas. Então, assim, não recomendo tomar melatonina. Acho que não tem necessidade. Eu acho que primeiro que você tem que ver o porquê de você não estar dormindo. Eu tenho insônia, eu tenho apneia de sono, eu não consigo dormir sem ficar mexendo no celular antes. O que você está fazendo para você dormir? Né? Porque, assim, o sono, ele é o resultado do teu comportamento nas últimas 24 horas. O que você fez que você não está conseguindo dormir? Ou o que você não fez? E melatonina banalizou, na minha opinião. Eu não tomo melatonina. Eu tomo Koala agora. Que não tem, né? Que não tem. Tá. Que são alguns aminoácidos, tem magnésio, tem... porque, assim, basicamente, a gente tem vários mecanismos no corpo que ativam a gente para a gente deixar acordado. E se você for escutar essas marcas que falam sobre sono, eles falam sobre neurotransmissor, né? E o GABA, que é um neurotransmissor que a gente produz aqui no nosso cérebro, ele é o maior neurotransmissor de relaxar. Então, quando você ativa o sistema do GABA, você relaxa e dorme. E se você ativa noradrenalina, acetilcolina, você vai ficar acordado, né? Então, eu prefiro sempre indicar as pessoas para tomarem fitoterápicos, aminoácidos, começar bem do leve, assim, e entender a higiene do sono da pessoa, o comportamento dela para induzi-la a dormir, que eu acho que não vai te fazer mal você tomar... João, quero deixar uma essência de melissa aqui, ou de lavanda. A minha esposa gosta de deixar... É uma hipótese, é uma suposição. Na cabeceira, uma essênciazinha de lavanda. Lavanda induz, ativa o GABA. Posso colocar... Nossa, eu durmo super bem com isso. Parabéns, cara, ótimo. Não vai te fazer mal, entendeu? Então, acho que tem muitas outras coisas antes da melatonina. Melatonina tem indicação médica. E você acha que as pessoas hoje em dia têm se preocupado mais com sono? Você que está, né, direto fazendo essa pós-graduação, assim, eu sei que você se preocupa bastante com sono, né? E você acha que é um consenso entre as pessoas se preocupar mais com sono hoje em dia? A gente vê, sei lá, o Huberman falando, o Matt Walker falando sobre sono, cada vez mais as pessoas com mais acesso nessas informações, e a preocupação tem aumentado? Eu acho que sim. Existe, acho que, um conhecimento sobre os efeitos adversos de uma privação de sono, né? Só para você ter uma ideia, pessoas com privação de sono por mais de 5 anos têm 20% de risco de ficarem diabéticas e 30% de ficarem hipertensas. A insônia tem uma relação direta com doenças metabólicas no futuro. Isso em 5 anos. Então você já começa a ter chance, não é que você vai ficar, mas você tem 20% Grande de chance sim. de começar a ficar hipertenso ou diabético, né? Hoje em dia existem vários softwares e aplicativos e wearables que a gente fala, né? Que são, em português, os vestíveis. Mas o wearable é um relógio, é um anel, né? Tem várias marcas que têm esses wearables que monitoram o teu sono, né? Então, eu acho que sim, as pessoas estão monitorando mais o sono, né? Eu acho que acabou um pouco da mentalidade Faria Limer de quem dorme é preguiçoso ou não vai ser bom na vida, ou o grande empresário é o cara que não dorme, né? Quem performa no trabalho não dorme. Eu acho que isso acabou. Sim. Eu acho que você vê aqui em São Paulo
se você chegar às 6 da manhã no Ibirapuera, tem muito empresário de sucesso correndo às 6 da manhã, então essa pessoa com certeza dormiu, acordou bem, correu e depois foi para o trabalho. Então, eu acho que sim, existe uma conscientização maior em dormir bem, né? Só que existe hoje também uma preocupação excessiva em dormir bem, né? Que é a pessoa que monitora o sono dela todos os dias. No que ela acorda, ela já quer saber se ela dormiu, né? Ferrou. E isso aí é um passo para virar insônia. Entendi. Que a preocupação excessiva em dormir... Já gera ansiedade. Já gera ansiedade. Eu preciso complementar minha noite de sono. Cara, eu fiquei com 15 minutos abaixo de sono REM aqui. Sabe? E aí, isso é um termo chamado ortossomnia, que é a preocupação excessiva em dormir bem. Caramba, então, existem pessoas que estão viciadas nos dados. O tempo todo ali monitorando, todo. Se então, competindo também, né? E esses monitores têm como você rastrear os amigos também para ver como que eles estão, de pontuação. Caramba. E por exemplo, falando de sono, uma pessoa que ronca, por exemplo, eu comecei a ficar mais velho, eu comecei a roncar um pouquinho mais. Isso é uma reclamação em casa, mas eu acho que eu não ronco. Sempre acho que, não, mas eu estava acordado, eu não estava roncando. Existe algum impacto real, uma pessoa que ronca a longo prazo? Então, ou é só um incômodo para quem está perto? Como que é? Essa é uma ótima pergunta, porque na verdade há pouco tempo atrás se achava que o ronco era só um ruído, um barulho que incomodava a esposa, o companheiro, os amigos, né? E que não teria um prejuízo cardiovascular. Mas hoje em dia já se sabe que roncar muitas vezes está associado à apneia. E aí a pessoa com apneia de sono tem riscos cardiovasculares. Então, roncar tem que chamar atenção para pesquisar apneia ou alguns outros distúrbios do sono. E então tem risco cardiovascular a longo prazo, sim. E por exemplo, mesmo atletas que possam identificar uma apneia de sono, quanto mais precoce, melhor qual que é o tratamento premium hoje em dia, assim, para quem tem uma apneia de sono? Tá. Eu gosto de falar assim, como a gente está aqui também com o público leigo, né? A apneia é o termo que a gente usa para parar de respirar. Então, quando você nadava, estava embaixo d'água, você estava em apneia, né? Isso não é uma doença. Eu continuei depois. Eu ronco e tenho apneia. Então, a apneia é parar de respirar, né? Então, a apneia do sono é o termo utilizado quando uma pessoa para de respirar por pelo menos 10 segundos e durante o exame de polissonografia, que é o exame que dá o diagnóstico de apneia, a gente está com... Esse exame ele tem vários eletrodos para ver ondas cerebrais, para ver em que estágio do sono você se encontra. Ele tem uma cânula de pressão aqui perto do nariz e tem um termistor, que é tipo de uma cânulazinha que fica no nariz, que vê a temperatura do ar que está saindo daqui e vê se tem uma pausa no fluxo respiratório. Então, o diagnóstico de insônia é existir uma queda de mais de 90% no fluxo do ar no termistor por mais de 10 segundos. Isso é o... Ao longo da noite. Então, se ela tem 4 ciclos de sono ao longo da noite... Essas pessoas podem ter 150 episódios de apneia. Caramba. Isso a longo prazo... Isso a longo prazo, risco cardiovascular, AVC, infarto, pressão alta, né? Então, Só que o mais interessante é o seguinte, quando você faz a polissonografia, que é o exame padrão ouro para distúrbios de apneia de sono, né? Eventos respiratórios ou apneia central, existe um índice de apneia e hipopneia. O que é hipopneia? É quando esse fluxo de ar diminuiu só 30%, mais do que 30%, mas não chegou a mais de 90%, por 10 segundos e gerou uma queda na tua saturação de oxigênio de 3% ou mais. Então, vou ser mais didático. Quando você faz a polissonografia, né, você tem vários sensores, eletrodos para ver ondas cerebrais, para ver o estágio do sono. Você tem aquele prendedor aqui no dedo para ver a saturação de oxigênio. Tem uma fita cardíaca para ver o movimento abdominal, para ver a tua respiração também, tá? E essas cânulas no nariz para ver a respiração. E um microfone aqui para ver o ronco também, né? E uma câmera para ver se você tem sonambulismo, né? Então, se você vai num laboratório de sono para fazer, e se a tua queixa é... por exemplo, você tem filho, né? Tenho. E aí você fala assim, nossa, João, acho que meu filho está tendo sonambulismo ou terror noturno. Tá. Né? Ou está tendo comportamentos inadequados durante o sono.
E aí, então, é bom ter essa câmera para filmar, para ver o que aconteceu durante a noite, né? Pra gente ver o comportamento do teu filho. Mas, enfim. Então, tem vários parâmetros da polissonografia. Então, para diagnóstico de apneia é isso. De hipopneia é diminuir a tua saturação em pelo menos 3%. Então, se a pessoa estava em 99%, tem que ser no mínimo 95%. Por mais de 10 segundos e uma redução de fluxo de mais de 30%. Então, isso ao longo das 8 horas de sono vai gerar um índice, que é o índice de apneia e hipopneia. E esse índice de 0 a 5 por hora é considerado normal. Então você não precisa ter um índice de 0 para ser considerado normal. Tá? Entendi. Então de 5 a 15 é considerado um distúrbio leve, de 15 a 30 moderado, acima de 30 é grave. Se você tem um distúrbio leve, muitas vezes você, com medidas cirúrgicas ou tratamento clínico, ou até tratamento odontológico, para ver a causa da obstrução, né? Se é via aérea superior ou não. Se é um desvio de septo, se é uma amígdala muito grande, se o teu palato E vai mudando, alongado. né, ao longo da vida. O septo... Não, o septo Não vai? não. Quando você cresceu, o teu septo ficou daquele jeito, Tá. né? Mas você pode ganhar peso, ficar com gordura na região cervical, você pode ficar mais flácido porque você está com tônus flácido, você envelheceu, não está fazendo esporte. Álcool também, bebida, Álcool né? também, você relaxa mais a musculatura, posição, barriga para cima, faz a tua língua cair, favorece a roncar. Então são várias coisas que fazem você ver por que o paciente está roncando, mas o tratamento pode variar desde uma septoplastia, retirada de amígdalas, aparelho intraoral, ao CPAP, que é o padrão ouro para apneias graves. É o melhor tratamento que tem. Esse é o melhor tratamento. É bem difícil do paciente ficar a vida inteira ali, né? Porque é uma máscara, é difícil, é um fluxo de ar que vem no teu rosto. Acaba tirando à noite. Acaba tirando à noite. Mas eu acabei fazendo um teste no Instituto do Sono e praticamente eu não dormi à noite. Hoje acho que tem um aparelho que você faz em casa, né? Que você consegue monitorar, você já está no seu ambiente ali. Mas eu praticamente não dormi lá no hospital, onde eu fiz o teste, acabei não dormindo. Hoje, graças à pandemia, a polissonografia ela é feita domiciliarmente agora. Exatamente igual ao do laboratório, só não tem a câmera. Então ela é tão boa quanto no laboratório de sono. Você vai dormir na sua cama, no seu travesseiro, né? Então é muito bom pedir uma polissono domiciliar. Entendi. Que a gente chama de polissono do tipo 2. A do tipo 1 é no laboratório do sono. A do tipo 2 é domiciliar, com todos os parâmetros do laboratório, com exceção da câmera. Entendi. Claro que, por exemplo, se você está no laboratório do sono, você se virou e sem querer você arrancou um eletrodo aqui, o técnico foi ver e vai no teu quarto e coloca de volta no lugar. Então, se você fez isso em casa, perdeu aquele parâmetro, né? Sim. Mas ele é muito bom. Entendi. Então, se você quiser repetir, é só fazer em casa. Entendi. E recentemente eu li um livro bem interessante que chama Respire, do James Nestor. E ele fala muito do padrão respiratório que, com a evolução, o mundo moderno, também as pessoas têm respirado mais com a boca e não com o nariz. E ele fala até de mudanças estruturais nos ossos da face, né? Qual o impacto que isso tem, dado a fisiologia, né, e os efeitos, o motivo de respirar pelo nariz, né, de aquecer e tudo mais, a longo prazo tem alguma repercussão? Sim, isso é bem legal, porque é o que a gente vê em criança. Os pais que chegam no consultório e falam assim: nossa, João, meu filho tá roncando à noite, ou tá fazendo aquela respiração meio ruidosa, parece que tá roncando acordado, né? E eu pergunto para os pais assim: você já percebeu se o teu filho come de boca aberta? Aí, nossa, João, come. E aí você pede para ele fechar a boca, ele abre a boca de novo, né? Mastiga de boca aberta. Não é por manha, é porque ele não está conseguindo respirar pelo nariz. Não passa ar pelo nariz, está obstruído. Tá. E a causa número 1 de obstrução nasal em crianças é hipertrofia da adenoide e de amígdalas. Então, assim, vamos lá. Crianças que respiraram de boca aberta, a partir dos 2, 3 anos ali, né? Vão deformar o terço médio da face. Então, se eu dividir a nossa cabeça em 3 terços, terço superior aqui na testa, terço médio aqui na região do nariz, terço inferior aqui na região da mandíbula. Existe um crescimento assimétrico da criança que respirou pela boca
dos terços da face. Então fica um prejuízo do terço médio de crescimento e a criança fica com uma face mais alongada. Além disso, o palato duro, o céu da boca, fica ogival, fica profundo para cima. A criança vai ficar com mordida aberta. Caramba, Vai ficar com um pouco mais... respiração. e vai ficar com olheira e ela não dorme. Né? Então, criança que não dorme não secreta o quê? GH, não cresce. Então, é um efeito muito grave de uma criança que foi, entre aspas, negligenciada pelos pais de não perceber que a criança não respira. É por falta de informação, muitas vezes. Exato. Sim. Exato. É muito importante você prestar atenção numa criança se ela ronca e se ela passa o dia inteiro de boca aberta. Então eu falo assim, se você não quiser operar adenoide, amígdala, porque existem indicações, não é que a criança vai ser tratada, às vezes com sprays nasais e remédios antialérgicos e tal, você consegue reverter. Mas ela vai ter um prejuízo a longo prazo e vai usar aparelho depois, porque entortou todos os dentes. Né? Então vamos lá, respirar pelo nariz é fisiológico, é o indicado. Por que é indicado? João, mas se eu abrir a boca, passa muito mais ar pela boca do que pela fossa nasal aqui, né? Mas quando o ar vem pelo nariz, ele é aquecido, filtrado e umidificado. Então ele chega no pulmão com uma qualidade muito melhor. Além disso, quando o ar passa pelas narinas, ele vai lá toda a cavidade nasal, passa nos seios paranasais e desce em direção ao pulmão. E essa mucosa que reveste o nariz e os seios da face, ela é rica em óxido nítrico, que é um potente vasodilatador, que é muito bom para ajudar na oxigenação dos teus músculos, das partes do corpo. Então, é muito importante você respirar pelo nariz. Você gasta menos energia no teu corpo para aquecer o ar e filtrar o ar que foi feito pela boca se você respira pelo nariz. Então, é fisiológico e é muito importante a respiração nasal. Entendi. E eu vi que tem atletas que têm usado tape na boca para treinar. Aí eu entendo que treinos de alta intensidade é muito difícil manter, né, a ventilação só com a parte nasal ali, né? Sem falar de natação. Depois eu quero falar de natação, porque eu desafio quem consegue respirar só pelo nariz treinando, né? É muito difícil. Muito difícil. Mas existe algum efeito de fato fisiológico a longo prazo positivo para a performance se o cara usa o tape? Então, assim, o cara não vai hiperventilar, ele vai melhorar a força de diafragma. Então, tem algumas repercussões e, de fato, isso é comprovado que vale a pena usar um tape na boca para treinar, por exemplo? Se não for muito intenso, né, o treino? Sim, eu vi isso recentemente, né, da Iga Swiatek com um esparadrapo na boca, treinando, né? Não sei se você chegou a ver esse. Então, assim, exercícios leves, eu aconselho plenamente a respiração nasal exclusiva, porque é uma atividade leve, é bom você respirar pelo nariz por toda essa parte fisiológica da respiração nasal. Só que quando você começa a incrementar um pouco na potência do teu esporte, é normal uma respiração oronasal. Ela é dupla. Não é exclusiva. Nunca será exclusivamente oral. Tá? Então, se você estimular uma pessoa a fazer uma respiração nasal, é mais no sentido de... Como a respiração nasal ela é mais lenta, você controla mais a respiração, você tende a ativar um pouco mais o sistema nervoso parasimpático, que é mais de relaxar. Você tenta aumentar então essa parte do óxido nítrico, que é vasodilatador. Então, teoricamente, a longo prazo, você vai ter os benefícios de uma respiração que vai ativar o teu sistema nervoso parasimpático, que é muito bom para o recovery. Né? Então, se você falar assim, João, o meu relógio ele marca o HRV, que é o Heart Rate Variability, né? Que tem tudo a ver com o sistema nervoso parasimpático, né? Que é o contrário do simpático. Tá. Então, é mais para ativar o parasimpático. Entendi. Né? Mas eu não sei se... Eu acho que daria para você fazer exercícios respiratórios fora do teu dia de performance para você se preocupar. Eu não acho que não seria uma preocupação. Então a natação não seria uma preocupação desde a infância até a fase adulta, respirando... Eu acho que acaba respirando um pouquinho pelo nariz, é que tem a limitação por causa da água, né? Mas basicamente a gente respira pela boca, pela né? boca, passa né? 2 horas de manhã, 2 horas à tarde. Tem alguma repercussão? Pode ter alguma repercussão a longo prazo isso? De deformidade craniofacial, não. 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 Entendi. Não, legal.
E sobre jet lag, como que você lida com o jet lag, sono? A gente está falando de HRV, alguns clubes que eu passei até treinando fora do país também, a gente chegava em viagem, tirava o HRV para ver como é que tava, o tamanho, né? Falou, pô, vamos treinar mais leve hoje, por causa do HRV tá dando diferença. Com relação ao sono, o jet lag, ciclo circadiano, como que você pode, uma sugestão, uma dica simples para um atleta que está começando e tem que competir, não sabe o que ele faz, se ele chega já começa a se adaptar ao fuso horário? É bem difícil, porque depende muito de para onde você vai, né? Viajar para o leste é sempre mais fácil do que para o oeste, tá? De se adaptar. Então, se você vai do Brasil para a Europa, é mais fácil do que se você for lá para a Califórnia, tá? Porque a gente chama isso de avançar ou atrasar a fase, né? Vou dar um exemplo. Idoso, ele é um cara com a fase avançada. Ele gosta de dormir cedo e acordar cedo, né? Então ele vem tudo para mais cedo. E o adolescente é o da fase atrasada. Joga para frente. Ele quer dormir às 2 da manhã e acordar meio-dia, né? Então é mais ou menos essa dinâmica. Se você for competir no exterior, um conselho importante ou você viaja com uma semana de antecedência, por exemplo, 1 hora por dia de fuso. Geralmente é isso o cálculo, né? Então, se tem 7 horas de diferença, viaja 1 semana antes, pelo menos. Ou viaja quase que na véspera, que o teu corpo, você está tão cansado do voo que você vai dormir e você vai acordar e não teve o prejuízo do jet lag, né? Mas eu agora vou ter uma viagem para o Japão mês que vem e eu tô me organizando de já tentar, porque eu vou viajar 5 dias antes da prova. E é um voo muito longo, né? Então eu vou tentar já começar a dormir 1 semana antes no fuso, mais da Europa, digamos assim, meio do caminho. E no voo eu vou tentar dormir no fuso do Japão. Então, se tiver, sei lá, 4 da tarde no Brasil, eu vou tentar dar um jeito de dormir, né? Então, começar a diminuir o consumo de cafeína, começar a criar hábitos de induzir o meu sono. Então, é difícil. Eu acho que eu sempre senti muita dificuldade, principalmente quando eu estava competindo fora, e eu falava com estrangeiros, eu falava, cara, morar na Europa era perfeito, né? Porque você fica centralizado para viajar e competir. A gente estava no Brasil, às vezes ia para Dubai, tinha que parar em era um voo, assim, chegava morto para competir. E o tempo era igual para todo mundo, sabe? 7 dias a 7 dias, a federação mandou a gente nesse prazo e tinha que dar o seu jeito ali para conseguir competir bem. Era uma luta. Desidratação também, tem uma relação grande ali, né, ao longo da viagem. E você falou em próximos desafios, né? Eu queria saber qual é o seu próximo desafio importante para esse ano de 2025? Então, eu recebi um convite muito legal para fazer a Maratona de Osaka, que é dia 24 de fevereiro agora, faltam uns 40 dias mais ou menos. Eu fiz a Maratona de Chicago agora em outubro do ano passado, que foi meu melhor tempo, mas eu estava com um objetivo muito ousado, digamos assim. Eu queria muito tentar chegar perto de 2 horas e meia na maratona. Eu tinha 2 horas e 37, meu melhor tempo. E aí eu cheguei na Maratona de Chicago com uma sensação muito boa de que ia dar um bom tempo naquele dia. E eu tava passando a prova para terminar em 2 horas e 31. E no quilômetro 40, eu tive uma contratura. No 40, faltando 2 quilômetros para chegar. E na banda, perto da região aqui do joelho, né? Na banda iliotibial. Mas assim, eu não conseguia flexionar o joelho. Eu tive que ficar parado, apertando a contratura. E muita dor. Foi assim, uma coisa muito súbita. Não é que tava doendo e doeu. Não, foi do 0 ao 100. É uma dor excruciante. Tanto que eu olhei depois o gráfico da minha frequência, que tava em 157, 170, no ápice da dor, assim, porque foi um pico de dor, né? E aí acabou que eu terminei em 2 horas e 35. Eu baixei meu tempo. Foi bom. Mas eu fiquei com aquela sensação de que eu tropecei na linha de chegada, sabe? Sim. Então eu queria muito tentar chegar por volta aí das 2 horas e 31 lá em Osaka. Esse é o meu objetivo. Pô, show de bola. Bom, e pra gente encerrar, que conselho você daria para as pessoas que querem viver mais e com mais qualidade de vida? Para todas as pessoas, se você pudesse mandar uma mensagem para o mundo inteiro com relação à qualidade, longevidade, viver mais com mais qualidade. Eu acho que eu daria 2 grandes conselhos. dormir bem e se alimentar bem. Eu acho que
as pessoas estão tendo mais conscientização no que comem, né? Mas eu acho que ainda a parte do sono, ela está sendo, né, mais conhecida, como você falou, mas eu acho que ela precisa... as pessoas precisam saber dos efeitos ruins de privação de sono e não ter vergonha de dormir. Sim. Né? Então, acho que... E eu sou muito fã da atividade física como longevidade, né? Esses então, 3 pilares, né? acho que sim. Perfeito. João, obrigado por ter... Esse papo foi muito legal. A gente vai deixar uma camiseta aqui para você, da Muito Outlive. obrigado, fiquei muito feliz com o convite, cara. Foi muito legal o papo, bacana. Obrigado mesmo. Valeu. Até a próxima. Até a próxima. Pessoal, a gente fica por aqui. Fiquem ligados no próximo episódio do Outlive Cash. Acompanhe a gente no nosso canal no YouTube, também no Spotify. E até a próxima.